Fala pessoal, hoje vamos aqui com Maquiavel, o Príncipe, a partir do capítulo 18, que é intitulado De que formas os príncipes devem guardar a fé. Mas antes disso, não se esqueçam de me ajudar curtindo o vídeo e comentando aqui neste vídeo alguma coisa referente ao tema que será abordado neste vídeo, sobre Maquiavel, sobre o Príncipe. E se não tiver o que comentar, comentem Filosofar é Preciso, porque isso ajuda muito o canal. Bom, então neste vídeo eu focarei num capítulo apenas da obra O Príncipe, que é um tratado, um clássico da filosofia política moderna. É a primeira grande obra da filosofia política moderna, é a obra considerada realista do pensamento moderno e, portanto, é aquela obra que vai criticar as utopias, que vai criticar o dever ser, que vai, de certa forma, separar política de ética. Porque a proposta aqui do Maquiavel é justamente essa, é tratar da política, é dissecar a política e não se preocupar com aquilo que sempre foi a preocupação dos filósofos até então, a relação ética com política, ou seja, pensar a política via ética. Maquiavel não. Maquiavel vai dissecar a política e vai tratar apenas do ser e jamais do dever ser. Por isso ele é um grande crítico das utopias do período, como por exemplo a utopia de Thomas Moros, né, a sua famosa utopia. E aqui nesse capítulo 18, o Maquiavel ele nos apresenta algumas ideias que são clássicas do pensamento dele, então vou fazer referência a esse capítulo, o capítulo 18 da obra. E são capítulos curtíssimos, capítulos de 1 a 2 páginas mais ou menos. Então aqui só em poucas páginas, 2 páginas, 3 páginas, o Maquiavel nos apresenta alguns dos pilares do pensamento dele. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um comentário a partir do Maquiavel mesmo. Diz ele então: quanto seja louvável a um príncipe manter a fé e viver com integridade, não com astúcia, todos o compreendem. Então já de cara ele já anuncia aqui, né, um ponto fundamental no pensamento dele. Continua ele: contudo, observa-se pela experiência, em nosso tempo, que houve príncipes que fizeram grande coisa, mas em pouca conta tiveram a palavra dada. E souberam pela astúcia transtornar a cabeça dos homens, superando enfim os que foram leais. Então aqui nós já temos o tratado da fé, da integridade, nós temos a questão da palavra dada, né, que será claro aqui que o príncipe não precisa manter a palavra dada, e temos um dos pontos centrais do príncipe, que é justamente a questão da astúcia, que depois ele vai continuar trabalhando e aprofundando a partir da imagem de um animal. Vai comparar a astúcia com esse animal, que eu já vou comentar qual é. Continua ele: deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater, uma pelas leis, outra pela força. E né? Ler Maquiavel significa tentar entender como a política funciona. Se nós pegarmos, sei lá, a política do Aristóteles, se nós pegarmos a República do Platão, se nós pegarmos algum tratado medieval ou algum livro da época do Maquiavel, a gente tinha muita preocupação com elementos normativos, com elementos do dever ser, com elementos éticos, com elementos morais. Aqui não, Maquiavel aponta direto, é assim que funciona na política, né? Nós temos então a lei, que deve estar aí do lado do governante, mas temos também a força que o governante pode utilizar. E ler Maquiavel significa entender como a política funciona na época dele e hoje também, né? Bom, ele continua falando o seguinte: a primeira, né, que é a lei, é própria do homem, a segunda dos animais. Então aqui ele já menciona, né, que a lei é fruto do homem, que a lei é própria do homem. Já a força não é própria do homem, é própria dos animais. Então são os animais que agem pela força e conseguem aquilo que eles desejam pela força. E a lei são os homens que agem por meio dela para atingir aquilo que eles desejam. Mas, como nós sabemos, muitas vezes os homens utilizam daquilo que é próprio dos animais, que é a força. Bom, ao príncipe torna-se necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem. Então, o príncipe ou o governante aqui, né? A obra O Príncipe trata justamente do governante, daquele que ainda não governa, mas aquele que será o governante. Então, o governante, o príncipe, ele tem que saber usar tanto o elemento que é do ser humano,
que é a lei, mas também o elemento que é próprio do animal, que é a força. Isto foi ensinado aos príncipes pelos antigos escritores, que relatam o que aconteceu com Aquiles e outros príncipes antigos entregues aos cuidados do centauro Quiron, que os educou. É que isto, ter um preceptor metade animal e metade homem, significa que o príncipe sabe empregar uma e outra natureza. E uma sem a outra é a origem da instabilidade. Então nós precisamos da lei, mas nós precisamos também da força. Nós não precisamos apenas da lei, nós precisamos da força. Por quê? Porque uma sem a outra é a origem da instabilidade. Então nós precisamos, para ter estabilidade, tanto da lei no nosso lado, como também da força. Sendo, portanto, um príncipe obrigado a bem servir-se da natureza da besta, deve dela tirar as qualidades da raposa e do leão. E aqui nós chegamos finalmente na parte central que eu considero desse capítulo, que é o momento que Maquiavel apresenta esses dois animais, né? A raposa e o leão, mostrando justamente as qualidades que o príncipe deve possuir, que um governante deve possuir. Ele deve possuir, então, as qualidades da raposa e as qualidades do leão. Bom, qual é a grande qualidade da raposa? A astúcia. E do leão? A força, a ferocidade. Então nós precisamos da astúcia e da ferocidade. A astúcia da raposa, a ferocidade do leão. E é isso que o príncipe precisa, é isso que o governante precisa para chegar no poder e se manter no poder. Pois este não tem defesa alguma contra os laços e a raposa contra os lobos. Dele menciona, né, raposa e leão, pois este não tem defesa alguma contra os laços e a raposa contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Os que se fizerem unicamente de leões não serão bem-sucedidos. Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar, mais uma lição dele, né? Não deve guardar a palavra dada, quando isso lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. Então, novamente, nós precisamos tanto da qualidade da raposa como do leão, e o príncipe não deve guardar a palavra dada. Então, o governante deve ser astuto, feroz, ele não deve guardar a palavra dada, né? E ele tem que se manter no poder, a qualquer custo. Bom, continuando, eu vou destacar mais alguns trechos da segunda parte desse capítulo 18, diz o Maquiavel. E dentre estes, o que souber melhor valer-se das qualidades da raposa saiu-se melhor. Mas é necessário disfarçar muito bem esta qualidade, ser bom dissimulador e dissimulador. Então, nós precisamos muito usar a astúcia da raposa, mas nós devemos disfarçar a astúcia, não devemos deixar a utilização da astúcia de forma tão clara assim. E isso o príncipe deve fazer. Bom, e mais pra frente o Maquiavel diz, né? Contudo, o príncipe não precisa possuir todas as qualidades que ele já tinha comentado anteriormente em outras partes e nesse capítulo também, né? Bastando que aparente possuí-las. Quais são as qualidades que ele menciona, né? Piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso. Então, o príncipe ele não precisa ter qualidades. O príncipe ele precisa aparentar ter qualidades. Então, isso da aparência é fundamental para o governante. Agora, ter ou não qualidade, isso é totalmente secundário. Então, vocês podem perceber aqui esse realismo político apresentado aqui por meio do príncipe do Maquiavel. E temos mais uma parte aqui que eu acho que é fundamental para entender justamente essa parte do consequencialismo do Maquiavel, que ele diz o seguinte: nas ações de todos os homens, dos príncipes, onde não há tribunal para que recorrer, o que importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Essa frase resume, eu penso, né, o objetivo do príncipe a partir, né, da obra O Príncipe do Maquiavel. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Então, qual é o grande fim do príncipe, do governante, né, que não está no poder, mas será o próximo governante? Ele tem que chegar no poder e se manter no poder. De que forma? Bom, aí ele diz, né? Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo é levado pelas aparências e pelos resultados dos fatos consumados, e o mundo é constituído pelo vulgo. E não haverá lugar para a maioria se a maioria não tem onde se apoiar. Os meios, então, né,
não são importantes aqui serem considerados. Então, justamente daqui, surge a famosa tese dos fins justificarem os meios. A famosa frase, né, não dita por Maquiavel, mas de forma implícita, presente aqui nesse capítulo 18, na parte final dele, os fins justificam os meios. É justamente isso que o Maquiavel está tentando defender aqui. Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo é levado pelas aparências e pelos resultados dos fatos consumados, e o mundo é constituído pelo vulgo. Bom, pessoal, então aqui nós temos algumas teses centrais do Maquiavel, a ideia, né, da lei e da força, depois mencionei as características da raposa e do leão, a astúcia e a ferocidade. Após mencionei que o príncipe não precisa ter as qualidades, mas ele tem que aparentar possuir as qualidades. E eu finalizei justamente mostrando a famosa tese do Maquiavel: os fins justificam os meios, a partir da sua frase, né? Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos. Então aqui nós temos algumas características do pensamento do Maquiavel. Maquiavel é um clássico, de fato, da filosofia política moderna, e a obra O Príncipe faz parte aí dos grandes tratados da política até hoje. Bom, Maquiavel, sim, é um autor que merece ser lido. Indico, além dessa obra aqui, também a obra Discurso sobre a Primeira Década, de Tito Livio, ou também traduzida como Comentário sobre a Primeira Década. E aqui nessa obra o Maquiavel defende a via absolutista, mas na obra Tito Livio, Maquiavel é republicano. E eu vejo a apresentação das ideias de Maquiavel justamente da seguinte forma: Maquiavel aqui está satirizando os príncipes. Maquiavel aqui não está dando lições aos príncipes, de como o príncipe deve se comportar para chegar no poder e se manter no poder. Mas aqui ele está dando lições ao povo de como o príncipe se comporta. Então, nesse sentido, eu vejo essa obra muito mais como uma sátira do que, de fato, como um tratado que dá lições aos príncipes, porque a minha leitura do Maquiavel é justamente a leitura de um Maquiavel republicano, e a base disso está justamente na outra obra dele, na obra chamada Tito Livio, que é a obra onde ele defende a República a partir do modelo da República Romana. Bom, pessoal, então não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo alguma coisa sobre esse vídeo, ou se não tiverem o que comentar sobre o vídeo, comentem: filosofar é preciso. Forte abraço e até o próximo vídeo.